Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa eu botar o meu cronômetro aqui, senão a gente fica igual aquela passagem que aquele jovem, de tanto que Paulo falou, caiu da janela. Então, deixa eu botar aqui o tempo. Hoje nós vamos falar acerca da temática sabedoria que vem do alto. O texto base que nós iremos usar está em Tiago, capítulo 1, dos versos 5 a 8. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias nesta carta. Tiago, capítulo 1, dos versos 5 a 8. Antes eu quero fazer uma introdução com os irmãos. Essa carta ela foi escrita por Tiago, irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor, era conhecido como Tiago o Menor, para distingui-lo de Tiago o Apóstolo, que era chamado de Tiago o Maior, pelo fato de ambos possuírem o mesmo nome. Conforme o relato do célebre puritano John Fox, Tiago o Menor, o irmão do Senhor, que escreveu essa epístola, ele foi nomeado pelos apóstolos para supervisionar a igreja de Jerusalém. E aos 94 anos de idade, ele foi espancado e apedrejado por um grupo de judeus radicais. E por conta dos traumas e ferimentos, Tiago perdeu a sua vida aos 94 anos de idade. E essa epístola, ela é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento os provérbios do Novo Testamento. Perceba que ela é recheada de conselhos de sabedoria. Se você vê no capítulo 1, você vai ver que ele trata de diversos temas. Ele não foca, como em outras cartas, em um tema só. Ele trabalha em vários temas. E um deles, ele fala da sabedoria que vem do alto, que é esse tema que nós vamos ver nessa manhã. Então, perceba que dos versos 5 a 8, aí na sua Bíblia, ele está falando exatamente sobre a sabedoria que vem do alto. Então, nós vamos ver, na minha tradução aqui, talvez a de vocês sejam diferente, eu vou trabalhar com a NVT, que é a mesma que costumam usar, por ela ser mais didática, mais fácil de ser compreendida. Então, vamos ler dos versos 5 a 8. Diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, perceba que Tiago ele entra falando para a gente orar a Deus pedindo sabedoria. Uma sabedoria em que ela nos parece, em uma primeira leitura, ser diferente de uma sabedoria, para a gente ter uma base aqui, que nós vamos trabalhar e falar muito sobre isso, uma sabedoria humana, podemos dizer assim, uma sabedoria que vem do intelecto. Né? Então, eu quero agora, já desde o início, trabalhar com vocês entre sabedoria humana e sabedoria divina, que é essa que vem do alto. E você vê que ele fala, peça a Deus que ele dá generosamente, ele não impede de dar essa sabedoria a ninguém. Mas ele diz assim, quando pedir, peça com fé, sem nada duvidando, pois aquele que duvida, ele tem a mente dividida. Em algumas traduções aí vai dizer que ele tem ânimo dobre, ou seja, ele é inconstante em tudo que faz. Então, é uma pessoa que ela vive cheia de dúvida, cheia de incertezas, cheia de insegurança acerca de tudo que faz, inclusive em sua caminhada cristã. Então, isso reflete também em sua vida, no seu cotidiano. Então, eu quero trabalhar com vocês
acerca dessa temática. Antes, eu quero fazer um comentário com vocês, e nós vamos, à luz da Bíblia, entender melhor essa divisão. E eu quero chamar a sua atenção para a gente identificar essa diferença entre essa sabedoria humana e a divina. Então, lá em Jó, capítulo 5, verso 13, pode abrir a sua Bíblia, ele define bem as características da sabedoria humana e seus desdobramentos ao longo da vida. E nós vamos ver que esse escrito de Jó é um escrito sapiencial, ou seja, é um escrito rudimentar, muito antigo. Então, propositalmente, eu escolhi essa passagem para a gente perceber que isso não é algo novo. Então, Jó diz o seguinte, no verso 13 do capítulo 5. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Perceba, essa palavra final, ardiloso, no original, a tradução, ela quer dizer o quê? Uma pessoa cheia de astúcia, uma pessoa esperta, uma pessoa manhosa, né? Podemos dizer assim, até mesmo uma pessoa experiente, mas dentro da essência dessa sabedoria, ela tem essas características, ela é uma pessoa astuta, ela é uma pessoa esperta e uma pessoa manhosa, ela tem um jeito para lidar com as coisas, mas nós vamos ver que isso não é algo tão saudável assim. Então perceba que quando o Jó ele relata isso, refletindo acerca do que estava acontecendo em sua vida e do que os seus amigos estavam apontando, confrontando ele chega a esse ponto de dizer, olha, Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. Nós vamos ver em alguns salmos que diz assim, os sábios, né, eles caem em suas próprias armadilhas, ou seja, aquilo que eles armam, arquitetam, eles mesmos caem. E eles são frustrados por Deus em um dado momento e eles estão em meio constantemente de intrigas ardilosas. Então, são pessoas nocivas para viver no meio. E você vai dizer, mas o mundo é assim. Sim, é verdade, nós vamos ver, à luz da Bíblia, o porquê dessas coisas. Então, a diferença entre a sabedoria humana e a divina, agora nós vamos ver em Mateus, capítulo 11, verso 25. Aqui, o próprio Senhor Jesus vai nos mostrar a diferença da sabedoria divina, da sabedoria que vem do alto. Em uma oração feita por Jesus, ele nos apresenta o seguinte, lá em Mateus 11, 25. Ele ora ao Senhor, ele ora a Deus, dizendo, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças, em algumas traduções aos que são pequeninos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele ora ao Pai na frente de todos e diz que essa sabedoria que vem de Deus, essa revelação que vem de Deus, ela não foi dada aos sábios da época, aos magistrados, à liderança do sumo sacerdócio do judaísmo, tanto que eles não entendiam o propósito de Jesus, eles não entendiam o que Jesus dizia. Um exemplo nós vemos quando ele tem um diálogo e pergunta, quem eles estão dizendo aí que eu sou? Aí os discípulos, olha, mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outro João Batista, outros algum dos profetas. Aí ele diz assim, e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então, a partir daí, essa revelação, esse tipo de sabedoria que se diferencia dessa sabedoria intelectual, ela é muito diferente, ela é dada
pelo próprio Deus. Jesus é enfático em dizer, não foi carne e sangue, ou seja, não foi esforço humano, através de estudo, através de poder intelectual, QI elevado, não, nada disso. E nessa passagem que nós lemos agora, Jesus diz que Deus não revelou aos sábios da terra. Ele diz assim que revelou aos pequeninos. Ele diz assim que revelou àqueles que nada são aos olhos daqueles que se consideravam algo. Perceba, daqueles que não tinham significado algum aos olhos humanos. E Jesus se revela a um pequeno grupo de humildes pescadores, pessoas iletradas, pessoas que sofriam a exclusão daquela época. Vocês veem que Natanael, quando ele ouve falar de Jesus, ele fala, pode vir alguma coisa boa da Galileia, lá de Nazaré, da Palestina. Então, toda essa periferia ela era excluída. O clero lá do templo, eles não consideravam essas pessoas. Eles eram apenas uma mão de obra, né? Então, perceba que nós estamos diante de uma dicotomia entre sabedoria humana e divina. E diante dessa comparação, nos vem à mente, né? Mas se Deus criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança, não teria que ser todos iguais? Sim, evidente que sim. Mas nós não devemos perder de vista o capítulo de Gênesis 3. O que fala lá? Fala a respeito da queda, o impacto da queda, a natureza adâmica, que o nosso pastor fala muito, né? Então, essa natureza adâmica, ela é responsável por esses relacionamentos que nós temos quebrados, fraturados, repleto de relacionamentos conturbados, de pessoas com grande inteligência, sabedoria, mas com motivações erradas. Quer ver um exemplo à luz da Bíblia? Quando Maria ungiu os pés de Jesus, ela usou um frasco de alabastro do Himalaia, algo muito caro para a época, que custava em torno de 300 denários, algo que as noivas costumavam guardar aquilo ali para o dia da núpcia, do casamento, e era algo muito precioso, que vinha de longe, custava muito caro. E ela derramou o frasco todo aos pés de Jesus. E aí Judas, ele era o tesoureiro do grupo, ele carregava o bornalzinho com dinheiro. Aí ele olhou e falou assim, olha, para que tanto desperdício? Podia vender esse perfume e dar aos pobres, e agora desperdiçou tudo. A motivação de Judas estava correta, ele usou uma motivação sábia naquele momento, era bem verdade. Porém, a intenção era outra. Vocês verão que lá na passagem diz, a intenção era outra porque ele era ladrão. Ele ia pegar o dinheiro e ia usar com outras coisas, ele não ia dar aos pobres. Então perceba que esse tipo de sabedoria humana, ela é diferente da que vem do alto. Ela é diferente da que é dada aos pequeninos, da que é dada aos que nada são aos olhos daqueles que se consideram sábios, como diz a oração de Jesus. Então, esse impacto causado pela queda, lá no Gênesis 3, ele percorre até os dias de hoje. Então, todos nós que nascemos em imagem e semelhança de Deus, conforme a pergunta que foi gerada aqui. Mas o efeito da queda, ele nos deixa com esse aspecto da primeira sabedoria que nós lemos aqui em Jó. Então, Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, dos versos 22 a 25, eu vou resumir para a gente não tomar tempo, ele diz que Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Então, todos aqueles que estão impactados pela queda, ou seja, todos nós só conseguimos consertar isso através de Jesus, que nós voltamos através de onde nós estávamos e voltamos para a nossa conformidade, à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Paulo diz que nos entregou a uma mente reprovável, isso inclui eu e você. Então, nós nascemos inclinados para essa astúcia,
para esse tipo de sabedoria, que há motivações obscuras por trás. Isso faz parte da natureza humana, da natureza adâmica, como a gente está acostumado a ouvir. Eu quero citar rapidamente um exemplo real, né? Alguns missiólogos, algum tempo atrás, foram a algumas aldeias na região da África, ali naquela região onde ainda hoje é muito isolada. E lá eles passaram a pregar o evangelho. Tinha tradutores, tinha intérpretes, enfim, foi uma missão bem sucedida. Porém, quando o evangelho foi apresentado, a forma que aquelas pessoas pensavam, o herói de tudo foi Judas, na concepção deles. Eles disseram, uau, esse Judas foi o máximo. Esse Judas e esse Jesus foi um bobo que acreditou nesse Judas. Só que na cultura dessas tribos, a sabedoria era isso, você passar o outro para trás, você enganar o outro, você trair o outro. Então você denotava que era mais esperto. Então essa tribo é um caso verídico e os missionários se perderam depois de ter esse diagnóstico da missão. Falaram, poxa, nós debruçamos aqui, mas eles entenderam tudo errado. O Redentor aqui na história é Judas e não Jesus. Então perceba que essa sabedoria, se ela não for dada, como Jesus revelou a Pedro, pelo próprio Deus, e se ela vir da carne e do sangue, ela vem de uma forma muito deturpada, resumindo, por conta do efeito da queda. Agora, irmãos, diante dessa definição que nós chegamos entre sabedoria humana e divina, nós precisamos distinguir bem essas características entre elas. E eu lhes faço uma pergunta: onde é que nós iremos buscar essa resposta? Continuemos na carta de Tiago, no capítulo 3. Abram aí as suas Bíblias, por favor. Em Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 18. Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Irmãos, perceba que no verso 13, Tiago continua falando o que ele abordou lá no primeiro capítulo, dos versos 5 a 8. Então ele diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, aí ele vai começar a trazer as características desses pontos que nós abordamos à luz da Bíblia. Ele diz assim: demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com humildade que vem da sabedoria. Primeiro, eu quero esclarecer com vocês essa questão de boas obras, porque é um assunto muito... tem pessoas que falam, não precisa fazer obra, outros falam assim, não precisa. Peraí, é interessante a gente abordar isso. É claro que nós fazemos boas obras, é evidente, o próprio Tiago diz, se você não tem obra, sua fé é morta. Mas essa questão não é que eu vou fazer a obra para me redimir, não é isso a boa obra. A questão é que eu sou impelido, eu sou compulsionado, eu sou impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer essas boas obras. Então é muito fácil de definir isso daí. Então ele diz que é uma
boa obra com humildade. E essa humildade, ela é uma virtude do Espírito. Nós não conseguimos ter uma humildade própria, auto-humildade. É muito complicado, né? O pastor trabalha muito com isso e ele sabe, o ego, ele é inerente à nossa natureza humana e é algo que controla a gente. Ele controla, ele não dá voz para a humildade, de maneira alguma. Se o Espírito não estiver nos conduzindo, a humildade ela é abafada. Nós podemos ter uma falsa modéstia, né? É uma palavra até um pouquinho forte, mas muitas vezes a gente fala, não, eu não... Mas dentro de nós, ele fala aqui, ó, de coração, né? Mas ciência é o coração, mas se no meu coração há uma outra intenção, ninguém vai saber. Mas o nosso Deus, ele sonda as mentes, ele sonda os corações. Portanto, continuemos aqui. Então, ele apresenta as características dos versos 14 ao 16 a respeito da sabedoria humana. E no verso 17, apenas em um verso, ele define a sabedoria acerca da sabedoria divina, ou seja, a sabedoria que vem do alto. Portanto, perceba que essa sabedoria humana, ela nos apresenta ao menos 3 características. A sabedoria divina, ela apresenta 7. Aí nós dizemos, olha, tem mais. Só que eu digo a você que essas 3 características apresentadas aqui, se elas estiverem inerentes ao crente ou ao descrente, quem é que seja, ela é muito perigosa, ela é muito nociva. Então vamos ver qual é. Vamos tirar aqui do texto que nós lemos. Então ela nos apresenta 3, olha só. A primeira delas, a inveja amarga. Uau, que forte essas palavras, né? A ambição egoísta, a segunda. A terceira, ela encobre a verdade com vanglória e mentira. Irmãos, vocês já conheceram, perceberam isso em alguém que vocês convivem, seja no trabalho, você ouve um discurso, por exemplo, político, um discurso, enfim, vocês percebem que ali tem algo errado, né? Usando o exemplo de Judas, Jesus percebeu, ele olhou para Judas e falou assim, não, deixa ela desperdiçar o perfume em mim, os pobres vocês terão para sempre, mas vocês terão por pouco tempo. Jesus teve uma resposta sábia ali naquele momento. Evidente, se fosse para escolher, Jesus ia falar, não, vende e dá aos pobres, mas ele sabia que não era isso que Judas ia fazer. Então, só que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje uma perspectiva diferente da gente analisar isso. Eu não quero aqui que você projete essa sabedoria para identificar em outras pessoas. Não, eu quero desafiar você para a gente projetar em nós mesmos isso. Então, todas as minhas ações, seja na minha casa, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja na faculdade, na escola, onde é que eu esteja, né? Porque eu não gosto de dicotomizar a vida, né? Muitos crentes falam, minha vida é secular, minha vida é da igreja. Não, a gente tem uma vida integral, né? É um estilo de vida. Se eu dicotomizar, tem algo errado. A minha mente está dobre, a minha mente está em 2 rádios, né? Como o Tiago falou lá nos primeiros versos, você tem a mente dividida. Então, se eu falar, eu tenho uma vida secular e uma vida na igreja, não. Tem algo errado. A sua rádio, vamos usar o exemplo do rádio, você já colocou naquelas rádios, né, Sidão? Aquelas rádios AM, FM, aí ela fica, tá passando um jogo de futebol e uma música. Aí você fala, qual que eu vou ouvir? Então a sua mente, ela tá mais ou menos assim. Então eu chamo a sua atenção para você já começar esse exercício e falar, não, eu preciso ter uma vida única, é uma vida integral. Nós nos entregamos ao Senhor. Então, e eu vou viver no mundo dessa maneira. Nós vamos ver aqui. Eu preciso estar inserido no mundo. Então, eu preciso analisar aquela coisa que eu vou fazer. Eu vou falar, fazer uma pergunta para mim mesmo. Será que isso é um resquício de inveja amarga? Eu não quero dizer aqui que
a gente não é convertido. Não, porque mesmo convertido, nós continuamos fraturados com o impacto da queda. A gente tem que entender bem isso. Aí eu digo, será que é uma ambição egoísta que está no meu coração? Será que eu estou encobrindo a verdade com uma vanglória que é em vão? Né? Será que é mentira? Eu preciso fazer essas perguntas para mim. E onde eu vou trabalhar elas? Em oração. Né? Senhor, sonda o meu coração. Davi, ele sempre orou, Senhor, sonda, vê se há algo errado em mim. Você vai ver alguns salmos que diz assim, Senhor, veja o que está acontecendo lá, né, com as nossas palavras atuais. Vai lá ver o que está acontecendo, porque às vezes eu não consigo perceber. Veja o que está acontecendo em mim, Senhor. E orar, Senhor, por favor, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Há uma teologia nos dias de hoje muito estranha, muito esquisita, que parece que Deus ele está ao nosso serviço, sendo que nós estamos a serviço de Deus. É muito esquisito isso, mas nós estamos extraindo isso da própria palavra. Eu não estou inventando esses estudos, e hoje essa teologia esquisita que nós vemos mundo afora, usa-se uma passagem, mas aquilo ali foi tudo montado. Né? Então, nós temos esse privilégio de estar numa comunidade que extrai os seus estudos da própria Escritura. Isso é um privilégio, irmãos. Então, voltando aqui, eu quero agora destacar as 7 características da sabedoria que vem do alto. Perceba, a primeira, ela é pura. A segunda, ela é pacífica. Ela é amável e está disposta a ceder a outros. Cheia de misericórdia, a quarta. A quinta, ela é cheia de frutos de boa obra. Olha que impressionante. A sexta, ela não mostra favoritismo. E a sétima e última, ela é sempre sincera. Então perceba, quando nós estamos sendo guiados por esse tipo de sabedoria, nós conduzimos a vida de forma muito diferente, irmãos. A nossa conduta ela é diferente. Eu me entristeço quando eu converso com pessoas que falam assim, esse mundo está perdido. Tudo está acabado. O inferno é aqui na terra. Não, irmãos. Você ainda vai encontrar muitas pessoas com essa virtude da sabedoria que vem do alto. Você vai encontrar muita gente disposta a lhe ajudar. Né? A gente ouve muito, o mundo é dos espertos, o mundo já é do maligno. E nós nos tornamos, nós ficamos tristes ao ouvir isso. Nós, conhecendo a palavra, sabemos que há um povo remanescente, sabemos que há o povo que serve ao Senhor, que há um povo que exala esse tipo de sabedoria. Então não perca a sua esperança dizendo, não, o mundo está perdido, um pessimismo elevado, ninguém presta mais, é só Jesus na causa, como o povo diz por aí, né? Não, irmãos, olha só, esse tipo de sabedoria divina, ela abafa a sabedoria que vem humana. Jonathan Edwards, um célebre puritano também, ele vai dizer que esse tipo de sabedoria, ele é tão sublime, ela é tão superior, que ela é incapaz de ser processada através do intelecto humano, normal. Somente a luz divina em nós, ou seja, o Espírito Santo, quando nos cela, como a palavra diz, nós passamos a ter esse tipo de entendimento. Lá em 2 Coríntios 4, que Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não pudessem ver a glória de Deus na face de Cristo. Então há uma cegueira nesse sentido, há um véu, que Paulo usa o exemplo, que tapa os olhos, que tapa o coração. Mas no verso 6, em 2 Coríntios, o que ele diz? Mas foi Deus quem disse que das trevas resplandecerá a luz.
e verão a glória de Deus na face de Cristo. Então perceba que Deus envia essa luz, né, com as nossas palavras, para a gente poder entender, né, como Jesus sempre usou parábolas, metáforas, ilustrações. Então perceba, das trevas, da escuridão que há em nosso coração, por conta do efeito da queda, lá de Gênesis 3, a nossa mente deturpada, cheia de inveja amarga, ambição egoísta, encobre a verdade, e com a vanglória e mentira, ela começa a surgir uma luz, e nós passamos a dispensar esses frutos de sabedoria que vem do alto. E nós passamos, como diz o verso 18, a plantar a paz. Nós passamos a colher justiça, ó, nos leva a colher justiça. Então nós plantamos a paz e colhemos a justiça. E assim o crente em Cristo, ele vive nessa diferença dos descrentes em Cristo, sendo sal e luz no mundo, onde iremos encontrar diversas pessoas. Nós não temos como aferir, não, essa aqui é sabedoria humana. Não, mas Deus, ele afere. E esse desafio proposto nesse estudo é para que a gente possa nos autoexaminar todos os dias acerca da maneira que nós estamos nos conduzindo. Então perceba, para concluir, perceba que esse tipo de sabedoria, ele produz eu gosto de dizer, em seu metro quadrado, onde tiver cada crente com esse tipo de sabedoria, por ela ser pura, ela não tem segundas intenções, ela não tem motivações obscuras e sombrias, ela é uma motivação sincera, né? A pessoa está ali realmente disposta a lhe ajudar, ela estende as mãos para você, né? Hoje é difícil você sair por aí e confiar em qualquer pessoa, realmente é difícil, mas tem pessoas assim. Não perca a esperança, não fique com essa desconfiança o tempo todo. E ela é pacífica, ela promove a paz. Por onde ele passa, ele não causa intrigas, ela é amável e disposta a ceder a outros, mesmo diante da afronta do ego inflável, ou inflado, perdão, ou da afronta do próprio maligno, como o Tiago fala que ela é também demoníaca. Nós não podemos descartar isso, que há forças que vêm para oprimir, mas nem tudo é isso, né? Porque tem uma teologia esquisita também que atribui tudo a isso. Não, nós sabemos que existe o impacto da queda, nós sabemos que há o inimigo de Deus operando no mundo, então por isso nós temos que estar na total dependência de Deus. E ela também, irmãos, ela é cheia de misericórdia. Assim como Deus é misericordioso comigo e com você, nós, com essa sabedoria, somos misericordiosos. Nós não somos implacáveis, mesmo com aquele que nos fere, mesmo com aquele que nos machuca. Então, eu converso com muita gente nos aconselhamentos, as pessoas falam, eu não consigo perdoar, eu não consigo. E aquilo não sai da pessoa. O coração dela fica cheio disso. E há uma barreira para ela poder se relacionar com Deus. A pessoa chega a ponto de falar, Deus esqueceu de mim. Não, você está cheio de amargura dentro de você. E ela também é cheia de frutos de boa obra, que responde o que nós já falamos antes, né? O Espírito nos compele a realizar as boas obras, né? Então, eu tenho muito contato com alguns irmãos calvinistas, ortodoxos, ferrinhos, falam, não, a gente não arrecada alimento aqui, a gente não... Irmãos, que isso? Que isso? A palavra diz, olha, como é que você vai despedir um irmão de mão vazia, sem um alimento, sem um cobertor? Fala, não, eu vou orar por você. Por outro lado, eu conheço muita gente que só quer viver fazendo obra. Aí eu falo, irmãos, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura na palavra? Então perceba que é um conjunto, irmãos. E o sexto, ela não mostra favoritismo. Então, as facções, eu gosto de falar, as tendas, que nós, dentro do templo, nós montamos várias tendas. Igual lá no tempo de Moisés.
Aí há conversas de tenda, e chegava muita conversa de tenda em Moisés. Moisés, como líder, ele ficava abatido, ficava saturado de ouvir aquilo. Hoje, muitos pastores, né, tá aí o reverendo Newton, o reverendo Paulo, né, e muitos irmãos que estão aí, às vezes se machucam por ouvir muitas conversas de tenda desses irmãos, que mostra favoritismo, estão ali, até num estudo recente, o pastor Newton falou de Paulo, de Apolo, né, de Cefas, que é Pedro, que as pessoas falam, não, Paulo falou, peraí, nós somos de Cristo Jesus. Então, até nós como membros do corpo de Cristo, nós temos ferido muitos líderes nossos. Tem muitos líderes cansados, né? Não estou generalizando, né? Estou falando de toda a igreja universal, católica, né? Espalhada. Não estou falando só da nossa igreja, não. Eu gosto de falar de tudo. Irmãos, e para encerrar, ela é sempre sincera. Não é que eu vou sair por aí falando tudo que eu penso, que tem crente que acha que a sinceridade é essa aí, não, aí eu não vou ter senso. E ao mesmo tempo a Bíblia fala para eu ter senso, né? E a sabedoria ela nos leva a ter o senso. Aí eu vou sair por aí falando tudo. Não, não é assim, né? Eu gosto das crianças, que as crianças falam, mas a criança ela também tem senso, né? Ela não sai por aí falando, não é assim. Então, nós somos chamados, em último lugar, para ter um tipo de sabedoria sempre sincera. Isso quer dizer que eu sei o momento de confrontar, eu sei o momento de me calar, eu sei o momento de me afastar, eu sei o momento de me achegar. Em contexto de funerais, né? Ontem nós tivemos da nossa querida irmã Lídia, eu não pude ir, né? Uma pessoa muito querida, nós conhecemos ela quase no finalzinho, a gente dava carona para ela até a casa dela, né? E a gente conversava com ela, e assim, a gente ficou triste. Tivemos a perca do nosso querido reverendo Sinésio e muitos outros, né? Então, eu estou usando esse contexto que é recente, e eu tenho esses dias ido muito em funeral, né? E ali chega um momento que eu não tenho o que falar. Eu vejo muita gente falando e falando, mas as pessoas estão num ponto ali que ela não vai nem conseguir te ouvir, né? Ela está ali só o corpo, a mente dela está longe, pensando. E só que, irmãos, a gente tem que ter essa sinceridade na nossa sabedoria. E há momentos para falar, aí você espera passar aquele momento do luto, onde, como nós dizemos, que cai a ficha da pessoa. Naquele momento que está todo mundo ali, ela não assimilou aquilo. E essa sabedoria sincera, ela nos dá essa visão para eu chegar no momento certo, que todos já voltaram à sua vida, é ali que a pessoa começa a processar, é onde eu vou chegar com o meu ombro amigo, eu vou abrir a palavra e nós vamos conversar junto. E o Dr. Russell Shedd, falecido, saudoso, né? A Dalva e o reverendo Newton devem ter conhecido, né? Batista, uma pessoa, um homem de Deus, ele diz, né, que a morte ela não assusta os crentes em Cristo. É a volta para nossa casa. É claro, a gente sente. Ele diz que no estado terminal, né, do Dr. Shedd, isso me impactou. Ele foi acometido de câncer e veio a falecer. Ele disse para toda a sua família: não se preocupem comigo. Essa é o meio que eu estou sendo levado para Deus. Eu estou muito feliz, né? Não feliz, ele dizia feliz, porque ele era filho de americano. Então, eu estou muito feliz que isso está me levando a Deus. E eu fui consolar um rapaz que perdeu o pai. Ele falou assim, não, mas esse homem já estava num nível muito hard de espiritualidade. Eu falei, não, isso é a sabedoria sincera que vem do alto, que nos habilita a pensar dessa forma. Não é níveis de espiritualidade, não. É uma sabedoria única para todos nós, ela é igual. Amém, irmãos? Eu encerro o nosso estudo. Desculpa, eu passei, peço desculpa,
mas era o que eu tinha que fechar todo o nosso estudo, amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu passo a palavra agora.